Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE cedia o 5º encontro de gestores de RPPS de Mato Grosso. Segundo dia do encontro é marcado por discussões sobre a reforma da Previdência. E RPPS também foi tema de consulta feita pela Prefeitura de Guarantã do Norte ao Tribunal de Contas. Os detalhes agora no TCE Notícias. Centenas de servidores que atuam nos regimes próprios de previdência social dos municípios e do estado de Mato Grosso participaram da abertura do 5º encontro dos gestores de RPPS realizado no TCE. Veja como foi a abertura desse evento. Autoridades fizeram questão de prestigiar a abertura do 5º encontro de gestores dos regimes próprios de previdência social de Mato Grosso, realizado na Escola Superior de Contas, por entenderem imprescindível a permanente discussão sobre o tema. Eu acho que esse encontro vem promover uma discussão ampliada com todos os gestores de previdência do estado de Mato Grosso. Independentemente de alguns que podem ser superavitários, se não tiver planos de longo prazo, eles podem se tornar deficitários ao longo do tempo. E a gente fica feliz de ver essa discussão tão importante acontecer nesse momento, que não só o estado de Mato Grosso, mas vários estados passam por um momento de escassez de recursos. Cada vez mais recursos de menos e mais obrigações do estado. Aí, mais uma iniciativa do Tribunal de Contas, no sentido de estar trabalhando com as previdências municipais, orientando, preparando para que os gestores dessas previdências possam fazer um trabalho proativo, um trabalho que tenha sempre em mente um custo-benefício positivo, de tal forma que essas previdências não sejam deficitárias, não seja daqui a pouco um problema, mais um problema para os municípios do Mato Grosso. Esse evento se consagra como o mais e maior renomado seminário temático de Mato Grosso, pois os participantes dialogam e tiram dúvidas sobre as mais diversas áreas de atuação previdenciária, com temas contemporâneos e ainda palestrantes renomados no segmento. Uma das palestras tratou sobre a composição, análise e medidas que minimizem os impactos nos resultados previdenciários do déficit atuarial. Segundo a palestrante, é preciso que os órgãos públicos estejam atentos aos déficits financeiros. Agora a gente tem que voltar para dentro dos regimes próprios, verificar como é que está esse equacionamento do déficit atuarial e começar a visualizar o futuro para não gerar um déficit financeiro. Esse que é o problema. O déficit atuarial ele não é tão impactante, desde que você comece a equacionar. Agora, ele vai ser um déficit financeiro daqui a pouco tempo, se ninguém tomar nenhuma providência. Instrumentos para assegurar a autonomia e eficiência dos RPPS também devem ser considerados pela administração pública. Tudo que a gente fizer em prol de aperfeiçoar a gestão, todos vão sair ganhando, né? E todos esses atores que estão trabalhando nesse processo. É importante que todo mundo entenda o seu papel e entenda essas iniciativas que o Ministério está tomando para aperfeiçoar a gestão. E a gente também tem que ser mais transparente, trazer mais informações, investir nessa comunicação do segurado, o gestor e a gestão do próprio Instituto de Previdência. Nós precisamos de RPPS estruturado e organizado sob o ponto de vista de gestão e sob o ponto de vista financeiro, porque afeta a administração como um todo. O que é preciso me parece, responsabilidade em enfrentar a situação e tentar encontrar os caminhos. Sempre tem as soluções, é só enfrentá-las, não correr do problema e tentar uma equação daquilo que nós estamos vendo claramente que é um problema grave. E a programação do 5º Encontro de Gestores de RPPS de Mato Grosso continuou nesta quinta-feira. Durante todo o dia foram realizados grupos de estudo e palestras.
Veja como foi os debates da manhã. A reforma da Previdência aprovada pela Comissão da Câmara dos Deputados foi o primeiro assunto apresentado aos participantes. A reformulação da lei que garante a aposentadoria dos cidadãos ainda gera muitas dúvidas. Os gestores das prefeituras serão responsáveis por implantar essas mudanças nos municípios. O objetivo aqui da nossa apresentação é trazer quais os termos que foram aprovados nessa comissão e trazer ao debate dos servidores, como vai ficar as regras de benefício, quais as previsões quanto à questão de gestão dos regimes próprios, que com a reforma também está objetivando você fortalecer essa gestão dos regimes próprios. O PEC 287 passando no Congresso vai trazer responsabilidades de implementação da Previdência Complementar no âmbito de todos os entes federados. Alguns entes, alguns estados e a União já possuem a Previdência Complementar, mas os municípios ainda não a têm, né? Como também muitos outros estados ainda não a implementaram. Cerca de 400 pessoas participaram das palestras no segundo dia de evento. O 5º encontro de gestores de RPPS de Mato Grosso está sendo promovido através de uma parceria do Tribunal de Contas de Mato Grosso e a Associação das Entidades de Previdência do Estado e Municípios mato-grossenses, com a proposta de discutir a realidade e encontrar alternativas para superar os problemas de previdência social pública. Hoje a gente tem mais ou menos 2.107 regimes próprios no país e a gente está divulgando essas melhores práticas como meio do gestor ter maior controle do seu passivo previdenciário e dos seus ativos previdenciários. A reforma da Previdência deve influenciar nos regimes próprios dos estados e municípios. Em Mato Grosso, são 105 modelos de RPPS em atividade. Grande parte dos administradores desses regimes ainda apresentam dificuldades em gerir e melhorar a administração dos fundos de previdência. Só o RPPS dos servidores do Estado tem um déficit financeiro de R$ 800 milhões. Os 105 municípios com o RPPS em Mato Grosso movimentam em torno de R$ 3 bilhões. O evento tem o objetivo de capacitar esses gestores para atuarem no desenvolvimento da boa governança dos institutos de previdência. Se você não vem ao encontro desse, você perde a oportunidade grande de aprender e poder explicar para o servidor, lá de onde você reside, as novidades. Acho que é um momento oportuno em que o Tribunal de Contas presta esse serviço de indutor de conhecimento e de controle, até porque nós estamos aqui num momento interessante da Previdência Nacional, onde se debate as possíveis mudanças e estamos aqui conhecendo tudo aquilo que as previdências públicas não tinham conhecimento. A suma importância dessa capacitação, para que nós podemos nos capacitar para enfrentar esses desafios que está passando hoje o país em termos de reforma de previdência. Nos 3 dias de evento realizado na Escola de Contas do TCE, 12 palestras estarão conduzindo debates e oficinas. E RPPS também foi tema de uma consulta formulada pelo gestor de Guarantã do Norte. A dúvida era sobre a composição do Conselho Curador de Órgãos de Previdência Municipal. O prefeito de Guarantã do Norte, Érico Estevão Gonçalves, formulou uma consulta ao Tribunal de Contas de Mato Grosso. O questionamento do gestor seria se servidores ocupantes de cargos de confiança podem integrar o Conselho Curador de Regimes Próprios de Previdência. A consultoria técnica manifestou pela aprovação da emenda de resolução de consulta. Em seu voto, o conselheiro relator Walter Albano mencionou que a Constituição da República concede aos estados e municípios competência para legislar sobre previdência social, cabendo à União o estabelecimento das normas gerais. Os representantes do ente federativo, dos conselhos, podem ser livremente indicados, podendo tais representantes ser segurados, servidores ocupantes de cargo de comissão, de confiança, agentes políticos, sem prejuízo da necessária
observância ao princípio da segregação de funções. Sendo assim, o conselheiro relator acolheu parcialmente os pareceres da Consultoria Técnica e do Ministério Público de Contas, votando no sentido de aprovar a emenda, destacando que a composição dos conselhos deliberativos de regimes próprios previdenciários deve ser representada por ente federativo e servidores vinculados, sendo que os representantes da administração pública nos conselhos podem ser livremente indicados. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Outras informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal por meio do endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.